Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de função. Nós já resolvemos aquelas questões iniciais, tudinho, e hoje a gente vai passar para a parte mais formal, onde a gente vai definir função e começar alguns exercícios mais numéricos, tá certo? Então vamos para lá. Vamos aqui para o quadro. Definição. Como é que a gente vai definir função? Se x e y são duas variáveis, tais que para cada valor atribuído a x existe em correspondência um único valor para y, dizemos que y é uma função de x. Rivelino, clareia mais essa definição. Olha, imagine duas variáveis, x e y, em que para cada valor atribuído a x, existe um único valor para y. Se isso acontecer, então eu posso dizer que y é uma função de x. Rivelino teve até boa vontade, mas eu ainda estou meio confuso. Ora, imagine duas variáveis em que essas variáveis se relacionam entre si. Ou seja, y varia de acordo com o x. Então, se para cada valor de x só existir um único valor de y, então você diz que y é função de x. Vamos ver aqui algum exemplo anterior nosso para você ter essa noção. Na questão 7, quando a gente resolveu a questão 7, o que é que estava em jogo nessa questão 7? Nós tínhamos duas variáveis, a variável número de palitos e a variável número de triângulos. Ou seja, para um certo número de palitos, aliás, para um certo número de triângulos que você quer formar, existe um número fixo de palitos. Ou seja, se você quer formar um triângulo, você precisa de 3 palitos. Se você quer formar 2 triângulos, você precisa de 5 palitos. Se você quer formar 3 triângulos, você precisa de 7 palitos. Isso quer dizer o quê? Que a cada número de triângulos que você quer formar, existe um único número de palitos associado a ele. Ou seja, para um triângulo só existem 3 palitos. Para 2 triângulos só existem 5 palitos. Então, você está relacionando duas variáveis, a variável número de triângulo e a variável número de palitos, em que, para cada número de triângulos que você queira formar, existe uma quantidade de palitos específicos, tá certo? O número de triângulos é a variável independente, o número de palitos é a minha variável dependente. Por isso que essa expressãozinha aqui, ó, y igual a 2x, ela me dá o número de palitos que eu tenho que usar para um determinado número de triângulos que eu queira formar. Então, o y e o x se relacionam segundo essa expressão. Então, essa expressão caracteriza uma função. Vamos ver outros exemplos anteriores que nós resolvemos, que também funciona como função. O artesão alugou uma sala para instalar uma oficina de trabalho. Foram questões anteriores. Nós descobrimos que a expressão que definiu o lucro daquele problema era L é igual a 28P menos 560. Ou seja, o lucro variava de acordo com o número de peças fabricadas. Então, para um determinado número de peças, existe um lucro específico. Então, essa expressão também caracteriza uma função, porque a cada valor de P, existe um único valor para L. Outras questões que nós resolvemos também, a questão para imprimir um livro, né? Ele queria saber o custo para imprimir uma determinada quantidade de livros. Qual foi a expressão que nós achamos? Y igual a 50.000 mais 3x. Ou seja, dependendo da quantidade de livros que eu queira imprimir, que eu queira publicar, eu preciso de um certo valor. Então, a cada x, existe um y correspondente. Então, essa expressão também caracteriza uma função. Então, vamos lá para a nossa definição, né? Está aqui ela, né? Estamos chegando. Definição. Se x e y são duas variáveis, tais que para cada valor atribuído a x, existe em correspondência um único valor para y, dizemos que y é uma função de x. Já, Evelyn, entendi. Vamos ver aqui um gráficozinho para a gente compreender melhor. Imagine esse gráfico. Ó.
Você tem aqui o gráfico representado por uma reta, e essa reta representa uma função. Como é que eu sei, velho, que essa reta representa uma função? Ela representa uma função por quê? Porque pela definição, a cada valor de x, existe um único valor associado a ele, um único y associado a esse x. Ou seja, para x igual a 1, está aqui o meu eixo do x, né? Também chamado de eixo das abscissas. Então, para cada valor de x, existe associado a ele um correspondente valor de y. No caso aqui, o 2. Para x igual a 3, mudei o valor de x, existe um outro valor associado a ele, que é o valor 3. Ou seja, para cada valor de x, você só pode ter um único valor de y. No caso, para x igual a 1, você pode ter y igual a 2. Você não pode ter, para x igual a 1, dois valores, o y podendo ser 2 e podendo ser 3. Aí isso aí não caracterizaria uma função. Mas para x igual a 1 associado a ele, só existe um valor, que é o 2. Para x igual a 3, só existe um valor, que é o 3. Então, para cada valor de x, existe um único valor para y. Agora, cuidado. Rivelino, se o 3 estivesse associado também a 1, ao 2, seria problema? Se acontecesse isso aqui, no lugar do 3 estar associado ao 3, estivesse associado ao 2, também caracterizaria uma função? Também, tá certo? Para cada valor de x, você tem que ter um único valor de y. Então, para x igual a 1, só existe um valor, o y é 2. Para x igual a 3, só existe um valor, 2 também. Então, ainda continuaria caracterizando uma função. Tá certo? Vamos apagar aqui, Joia? E vamos para frente. O conjunto D de valores que podem ser atribuídos a x é chamado domínio da função. A variável x é chamada variável independente. Olhem para esse gráfico. Rivelino, esse gráfico caracteriza uma função? Com certeza, né? Para esse determinado valor de x, se eu pegar para x igual a x1, quem é o y correspondente? Está aqui ele, y1. Se eu pegar x igual a x2, qual é o y correspondente? y2. Joia? Ou seja, para cada valor atribuído a x, existe um único valor para y. Para x igual a x1, y igual a y1. Para x igual a x2, y é igual a y2. Mas o que é que ele diz aqui na definição? O conjunto D de valores que podem ser atribuídos a x, todos os valores que podem ser atribuídos a x é chamado de domínio da função. Então, quem é o domínio dessa função f? São todos os valores que eu posso atribuir a x. Ou seja, vai desde o cantinho aqui, o númerozinho próximo ao a, até o b, tá certo? Então, se eu fosse escrever aqui o domínio, eu escreveria assim, né? Seria um intervalo aberto em A até o intervalo fechado em B. Então, o domínio da minha função são todos os valores que o x pode assumir. No gráfico anterior, quem seria o domínio aqui? Qualquer valor que o x possa assumir. Nesse caso aqui, os reais. Esse valor, esse eixo do x representa os reais. Qualquer número real você pode atribuir a x. Seria o domínio da minha função. Joia? Então, domínio. Todos os valores que o x pode assumir. E essa variável x é chamada de variável independente. Ou seja, neste meu gráfico, o domínio da minha função seriam esses valores aqui, até o b. Isso aí seria o domínio da minha função. Rivelino, o que mais ele define? O valor de y correspondente a determinado valor atribuído a x é chamado imagem de f.
pela função, e é representado por f de x. O valor de y correspondente a determinado valor atribuído a x é chamado imagem de x pela função, e é representado por f de x. Então, vamos ver aqui, ó. No gráfico anterior, quem é a imagem de x1? A imagem de x1 é o valor de y associado a x1, no caso y1. Quem é a imagem de x2? É o valor de y associado a x2, que é o y2. Então, o y2 seria a imagem de x2. Então, os valores que o x podem assumir é chamado de domínio. Os valores de y associados aos valores de x que o x assumiu é chamado de imagem da função. Então, esse rapazinho aqui, ó, esses números que vão do m aberto até o n é a imagem desta função que está aqui no quadro, tá certo? Então, a imagem da função seria desde o m aberto, tá certo? Até o n fechado. Já seria este intervalo aí, do m aberto até o n lá fechado. Seria a imagem da minha função. Então, o valor de y correspondente a determinado valor atribuído a x é chamado imagem de x pela função. E é representado por f de x. Tanto faz chamar de y ou de f de x. A variável y é chamada variável dependente, porque y assume valores que dependem dos correspondentes valores de x. Então, cuidado com isso aqui, tá certo? A imagem de uma função pode ser chamada tanto de y como f de x. Vamos ver aqui o nosso próximo gráfico, ó. Isso aqui é uma função, é o gráfico de uma função, tá certo? Por quê? Porque ele associa a cada valor de x um único valor para y. No caso, para esse x1, existe um y1, ou também chamado f de x1, em que esse f de x1 representa a imagem de x1, tá certo? Então, para x igual a x1, existe um y igual a f de x1, em que esse f de x1 é chamado de imagem de x1. Para um determinado valor x igual a x2, existe um y, também chamado de f de x2, que representa a imagem de x2, tá certo? Então, Rivelino, quer dizer que esse gráfico é uma função? Também é uma função. Ele associa a cada valor de x um único valor para y, onde esse valor de y também pode ser chamado de f de x. Então, isso aqui é o gráfico dessa função aí. Existe uma função qualquer que tem esse gráfico, né, ó, e associa para cada x um determinado f de x. Joia? O que mais, Rivelino? O conjunto IM, formado pelos valores que y assume, em correspondência aos valores de x, é chamado conjunto imagem da função. Então, está aqui o meu conjunto imagem, como eu já mostrei, né, ó, no gráfico anterior. Então, os valores que o y pode assumir são chamados de imagem da função. Os valores que o x pode assumir, eles são chamados de domínio da função. Tá certo? Já é, Rivelino. E agora? Agora a notação, né? Ó. Uma função f de a em b, uma função f de domínio A e contra domínio B, pode ser representada por f igual f de a em b, ou y igual a f de x. São as notações que nós vamos usar aqui para a função. Função f de a em b, ou y igual a f de x. Tá certo? Rivelino, e agora o que a gente vai fazer? Bem, agora, né, que a gente já viu a definição, viu as notações, tudinho, agora a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu
em alguns exercícios. Os exercícios que virão agora são exercícios mais numéricos, em que você vai ter que trabalhar com uma certa matemática, né, uma certa álgebra, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta para resolver as questões. Um abraço, até daqui a pouco, moçada.